Muito bem. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ver o que o Senhor quer nos ensinar hoje? Abra a tua Bíblia no Salmo de número 51. E nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Graças a Deus. Salmo número 51, versículo 1 diz o seguinte. Todos encontraram? Amém? Diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Preste bem atenção agora nessas palavrinhas que vão vir agora. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém. Vamos ler o 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Feche teu olho mais um pouquinho, vamos orar novamente. Querido Deus, nessa noite, Pai amado, queremos te adorar, te louvar e aprender mais de Ti. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, nos ensinando a Tua santa palavra como ela é, santa, maravilhosa. Pai bendito, em nome de Jesus, me usa, que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça, Jesus, na minha vida, nesta mensagem, nesta igreja, na vida de cada um dos irmãos que aqui está. Senhor, fica conosco e usa-me, ó Deus, conforme for da tua santa vontade. Espírito Santo, fala através da minha boca, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem, hoje, como nós fizemos essa leitura aqui, eu quero te falar, irmãos, a respeito. Esse assunto causa muita pergunta, muita dúvida. Então eu quero te explicar um pouquinho melhor. Hoje eu sei, outras vezes eu já preguei aqui sobre isso, mas hoje eu senti de repetir. Já faz tempo, né? Então, senti de repetir hoje essa palavra. E creio que alguns não tinham ouvido, então vamos aprender novamente hoje todos juntos. Olha só, nós lemos aqui. O rei Davi, o salmista Davi, né? Quando o profeta Natã foi repreendê-lo pelo que ele tinha feito com Batseba, que ele tinha caído em adultério com Batseba. Depois que o profeta Natã repreendeu ele pelo pecado, ele fez esse salmo aqui. E nesse salmo nós podemos ver que ele usa 3 palavras. Ele usa a palavra pecado, a palavra iniquidade e a palavra transgressão. Então eu quero que você preste bem atenção e entenda a diferença dos 3. Pastora, tem diferença? Tem. E você hoje vai entender bem. Se você ainda não ouviu outras vezes eu falando, você vai entender bem hoje. Então veja só. Ele diz aqui: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha só, a palavra pecado, ela serve para tudo quanto é coisa errada que a gente faça, né? Mas a palavra pecado, o pecado, vamos dizer assim, que aquele pecado que a gente comete
todo dia, porque todos nós somos pecadores, né? Que bom se você passar um dia sem pecar. Mas nós somos pecadores, então a gente peca em palavras, em pensamentos, em atitudes, a gente peca. Mas vamos chamar esse pecado aqui então do pecado do dia a dia, só para você entender. Esse pecado que nós praticamos, né, tem diferença de uma iniquidade e de uma transgressão. Amém? Você vai entender hoje, então, qual é essa diferença. Por que, pastora, que é importante eu saber essa diferença? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é sã. O que significa isso? Ela é santa e sã no sentido de ela ser pura. Ela precisa ser ensinada como ela é, com clareza, com, vamos dizer assim, com entendimento, com palavras que todos possam entender. Então, nós temos que entender essa diferença. De chegar em cima de um altar e começar a gritar, e chegar em cima de um altar e explicar a palavra de Deus. Amém? Então, olha só. Se a Bíblia nos fala desses 3 tipos aqui de pecado, que é o pecado em si, a iniquidade e a transgressão. Então, é porque nós temos necessidade de aprender sobre cada um deles. Amém? Então, por isso a necessidade de clareza ao se ensinar a palavra de Deus. Então, olha só. Vou começar falando do pecado. Mas eu quero que você entenda assim, ó. Pecado, iniquidade e transgressão, todos podem ser substituídos por essa única palavra, pecado. Porque a iniquidade é pecado, a transgressão é pecado, mas só que é um pecado, um tipo de diferente, com um pouquinho mais de gravidade. Amém? Amém, irmãos? Então, olha só. Então, eu vou começar falando desse pecado que eu te falei que a gente comece assim, né? Todo dia, porque somos pecadores. Mas a palavra pecado, então, irmãos, ela significa errar o alvo. Tá? A palavra pecado, em hebraico, significa errar o alvo. Sabe aquele desenho que tem assim, que a gente joga dardos para acertar bem no meinho lá, o alvo, né? Então, o pecado é errar o alvo. Se você tem lá na tua casa, né, um desse desenho de jogar dados ou qualquer outro objeto para acertar bem no centro, né, bem no alvo mesmo, você entende o que eu estou falando. Se você não acerta bem no meinho, é porque você errou o alvo, né? Então, pecado é errar o alvo. Mas por quê? Porque a palavra de Deus, a lei, os 10 mandamentos e todos os outros mandamentos que Deus passou depois dos 10 para Moisés, eles todos são a lei de Deus. Então, o alvo correto a se alcançar. Amém? Então, a lei de Deus, a instrução que Deus nos dá através da Bíblia, através da sua palavra, nós podemos chamar de alvo também, alvo correto. É esse alvo que eu tenho que alcançar. É esse alvo que eu tenho que atingir. Fazer as coisas certas, conforme a Bíblia nos diz. Mas, quando eu peco porque eu desobedeci alguma lei de Deus. Então, eu errei o alvo. Podemos chamar a palavra de Deus como o alvo correto. Se eu peco, eu erro o alvo, então é porque eu fiz alguma coisa que não combinou aqui com o que a Bíblia fala. Amém? Entendido? Então, veja só. Pecado significa errar o alvo. Pecado, irmãos, esse pecado que eu te falei, que a gente comete, né, dia a dia, que bom se nós não pecarmos durante um dia inteiro, né? Que maravilha que vai ser. Mas a gente, mesmo se esforçando, acaba pecando. Então, esse pecado é querer fazer o certo, mas acabar fazendo
o errado. Então você sabe o que é certo, você quer fazer certo, mas você faz errado. Entendido? Olha só, um exemplo para você entender. Você sabe que é feio, e além de ser pecado, né, é feio falar um palavrão. É feio. Significa assim que a pessoa não, vamos dizer que não tem respeito pelo próximo, porque está falando bobagem, está falando palavrão. Mas é pecado. Então você sabe que é pecado. Mas de repente você fica irado quando você viu, você soltou um palavrão. Você pecou. Pecou. Mas você não queria ter pecado. Você falou, esse é só um exemplo. Você falou aquele palavrão, mas depois em seguida você já disse, por que eu falei? E você já sente necessidade de pedir perdão a Deus. Então esse é o tipo de pecado corriqueiro que eu falo para vocês. Amém, irmãos? Então você sabe que é pecado. Mas quando você viu, você já fez. Um palavrão. Ou de repente você, sei lá, você contou uma mentira e depois você se arrepende profundamente. Que bom que você se arrependeu. Porque daí é sinal de que você é um salvo. Porque se você pecar e não sentir tristeza pelo pecado, aí é que está o perigo, porque daí você não é um salvo. Eu já falei aqui várias outras vezes isso. Então, quando você peca, aquela tristeza, né, quando a gente peca, aquela tristeza que dá, porque dá uma angústia, dá uma dor no peito, dá uma agonia, né, e isso acontece. Por quê? Porque o Espírito Santo está nos falando que nós erramos. Então vem aquela tristeza pelo pecado. Que bom se você sentir essa tristeza. Se você não sentir triste, se sentir triste quando você pecar, aí você se preocupe. Porque aí é sinal de que você já está se acostumando com o pecado. E aí é que mora o perigo. Então veja só. Esse pecado então que eu estou te falando é aquele que, como o exemplo do palavrão, você falou e me arrependi de ter falado. Tem que confessar para o Senhor, tem que pedir perdão. Pede perdão. Então esse é o pecado. Ficou entendido do que é o pecado que a gente comete, né, mais seguido? Né? Pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro exemplo. Eu usei o palavrão aqui como exemplo. Mas esse então é o pecado. Quer ver? Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 16. Tiago 1, do 13 ao 16. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Antes de eu explicar, vamos ler também Tiago 4,17. Mesmo livro de Tiago 4,17. Que está nos falando aqui a respeito do pecado. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, olha só, no teu dia a dia, você sabe que você precisa fazer alguma coisa que é correto, você precisa fazer o bem para alguém, mas você diz, não, eu não vou fazer. Aqui está falando assim, ó, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Então esse tipo de pecado que a gente comete, né, mais vezes, que a gente comete por falta de atenção, então é o pecado. Aí aqui em Tiago 1,
13:16, nos dá uma explicação muito interessante sobre o pecado. Foi o primeiro versículo que nós lemos aqui, ó. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que nós entendemos aqui? Ó, quando diz ali, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Depois de haver concebido, a cobiça depois de haver concebido, dá à luz o pecado. A cobiça, irmãos, ela é a mãe do pecado. A cobiça aqui no sentido de que você olhou, viu alguma coisa, te chamou a atenção e você não foi capaz de dizer não para aquilo. Então isso é a cobiça. Você cobiçou alguma coisa, ou você olhou alguma coisa, você pensou em alguma coisa, já vou falar melhor aqui a respeito do pensamento, e daí você alimentou aquilo ali. Então essa cobiça que você teve, deu à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós podemos entender assim, ó, a cobiça é a mãe do pecado. E o pecado é o pai da morte. Entenderam isso? Ó, vou repetir. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Então ela é a mãe do pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado é o pai da morte. Ou podemos dizer mãe também, mas é que gera ali, né? Então podemos dizer assim, ó, que a morte é o bebê dessa mãe e dessa avó que se chama cobiça e pecado. Ficou meio complicadinho, não? Deu de entender, né? Amém? Então nós devemos fugir do pecado. Mas às vezes a gente comete por distração, por não estar vigiando, por não estar atento às coisas que nos acontecem durante o dia. Então a gente acaba pecando. Então esse é o pecado. Agora eu quero te falar a respeito da iniquidade. Ó. O que é iniquidade? Vamos voltar lá para o Salmo 51. Quando o rei Davi disse assim, ó, lava-me completamente da minha iniquidade. Olha só. O pecado, então, é aquilo que nos rodeia, né, todos os dias. A iniquidade, irmãos, eu quero que você guarde bem essa diferença. A iniquidade é gostar de pecar. Quando nós pecamos, né, porque não vigiamos, fazemos alguma coisa, é errado? Claro que é errado, é pecado. Mas a pessoa que vive em iniquidade é pior. Porque é aquela pessoa que gosta de pecar, se sente confortável pecando, ou seja, o pecado já não lhe incomoda mais. Então ele já se tornou uma pessoa que vive na iniquidade. E a Bíblia nos informa em 2 Tessalonicenses 2:3, que Satanás é o iníquo. Por quê? Ele não é só pecador. Ele vive pecando. Ele gosta de fazer as coisas erradas. Por isso ele não tem salvação. Ele é o iníquo, a Bíblia nos diz. Ele é o filho da perdição, ele é o iníquo, né? Desculpe, o anticristo é o filho da perdição. Filho do iníquo, que é Satanás. Então veja só, aquela pessoa que gosta de pecar, torna um hábito para essa pessoa. Ela mente hoje, ela mente amanhã, ela mente depois de amanhã, e todas as noites ela encosta a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente, sem ter peso na consciência,
sem sentir aquela tristeza que eu falei que o pecado nos causa. Então, não sente mais aquela tristeza. Ou já acostumou com o pecado, ou já tem um histórico de pecado na família. Tá? Já vou estar falando aqui sobre isso. Então, olha só. A iniquidade, ela se torna um hábito e é parte do caráter da pessoa. Tá, irmãos? Então, assim, ó, tem diferença entre esse pecado que a gente faz, que a gente comete por não vigiar, e o pecado da iniquidade. Então, o pecado da iniquidade é mais sério do que simplesmente um pecado que a gente comete diariamente. Porque daí é aquela pessoa que gosta de pecar. Então, o que é iniquidade? É o impulso mau do coração. Aquele desejo que a pessoa tem dentro do coração de estar fazendo as coisas erradas. A pessoa que tem isso dentro do coração, ela é um iníquo. Ela está vivendo em iniquidade. Ela planeja o mal. Você conhece alguém que planeja o mal contra os outros? Tem gente que faz isso. Lá em Provérbios tem um versículo que diz que tem gente que não dorme se não planejar o que vai fazer de errado no outro dia para prejudicar alguém. Então essa pessoa está vivendo em iniquidade. Não é simplesmente um pecador, é um iníquo. É uma pessoa que gosta de fazer as coisas erradas. Ah, pastora, mas isso pode ter dentro da igreja pessoas assim? Claro que pode e tem. Tá? Pessoas que já se acostumaram com o pecado e que dizem assim, eu fiz tal dia, Deus não me castigou, posso fazer de novo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, até a ponto que se acostuma. Então está vivendo em iniquidade. Iniquidade também é um histórico, irmãos, de erros e situações que vão passando de geração em geração na família. Por exemplo, de repente você conhece alguém, você conhece alguma família que tem um histórico de serem ladrões. Muitas pessoas dizem, não confie na tal pessoa, porque é daquela família, é ladrão. Ou é mentiroso, né? É adúltero. Vocês já ouviram alguém assim, né? Então, o que é isso? É essa família que tem esse histórico de coisas erradas, que vai passando de pai para filho. Então, se o pai era ladrão, o filho vai ser ladrão, o neto vai ser ladrão. Pastora, mas isso é correto? Acontece até alguém dessa família se converter a Cristo. Quando se converter um dessa família, esse um que se converteu já fica livre disso ali, se confessar a iniquidade da sua família. Não significa que porque faz parte daquela família que todos roubam, esse que agora se converteu vai continuar roubando. Não, isso não é verdade. A pessoa se convertendo quebra todas as maldições de família. Por quê? Porque é a cruz, é Jesus que quebra essas maldições. Amém? E o que é preciso fazer, pastora? Tem que fazer oração especial de quebra de maldição? Não precisa. Basta a pessoa se converter e dizer, Senhor, me perdoe pelo pecado da minha família. E eu quero ser diferente. Entendido, irmãos? Então, veja só, a iniquidade, então, ela pode viver em uma única pessoa ou em uma família, que vem com aquele histórico já, que todo mundo já sabe, todos os defeitos da família, que todo mundo já conhece. Mas quando se converter alguém daquela família, vai ficar livre se pedir perdão a Deus pelo pecado da família. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, veja só, se o costume da família, né, sempre foi mentir, roubar, então isso já é uma família que está vivendo em iniquidade. Por quê? Porque sabe que é errado. É muito difícil alguém que é ladrão roubar e não saber que está fazendo a coisa errada. Todo mundo sabe que não pode roubar, né? Então vive naquilo, sabe que é errado, mas gosta de viver no erro. Então é iniquidade, não é simplesmente só aquele pecado que a gente comete porque deixou de vigiar. Mas é uma coisa mais séria, é uma coisa mais grave.
E isso aqui aconteceu com o rei Davi. Por isso que nós lemos o Salmo 51. Agora olhe só, quando Davi diz assim, ó: lava-me completamente da minha iniquidade. O que aconteceu com o rei Davi? Ele alimentou no pensamento e no coração dele, ele alimentou a iniquidade. A iniquidade dele veio em forma de luxúria. O que é luxúria? É pecado sexual. Tudo quanto envolve pecado sexual. Então veja só, o rei Davi viu uma mulher linda tomando banho, né? E cobiçou aquela mulher. Só que ele sabia que ela era casada. E ela era casada ainda com um dos seus mais fiéis soldados que ele tinha no seu exército, Urias, né? E então ele sabia que era errado. Mas ele alimentou aquela luxúria. Ele cobiçou a mulher. Por isso que nós lemos ali em Tiago, né? Que a cobiça é a mãe do pecado. Então, olha só, ele cobiçou a mulher casada. O pecado dele, então, veio em forma de luxúria. Ele alimentou o pecado, deixou o pensamento tomar conta dele, mandou chamar a mulher, se deitou com ela, engravidou ela, e depois ainda fez pior. Por quê? Porque depois que ele pecou, depois que ele praticou a iniquidade, ele transgrediu a lei. Como assim? Porque depois que ele cobiçou a mulher, ele se deitou com ela e transgrediu a lei, porque daí ele cometeu o pecado que está proibido lá no Êxodo 20, dos 10 mandamentos, que diz: não adulterarás. Amém? Então ele cometeu adultério. Ele transgrediu a lei. Já vou estar falando sobre a transgressão, você já vai entender. E não ficou só no adultério. Ele transgrediu a lei de Deus também, quando ele mandou matar Urias. Então ele cometeu um assassinato. Para poder ficar com a mulher, que agora já estava grávida dele, ele mandou o soldado para frente da batalha, porque ele sabia que ali ele iria morrer, e que daí ele não seria culpado, porque morreu na guerra. E ele poderia ter o filho com a Batseba sem nenhuma culpa na frente dos outros, porque diante de Deus ele estava em culpa, né? Então veja só, os pecados de Davi aqui, ó, ele diz aqui: segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Aqui ele falou as 3 diferenças do pecado. Ele falou do pecado, da iniquidade e da transgressão. Amém, irmãos? Entendido até aqui? Agora eu vou falar da transgressão, então. Então veja só, o pecado, né, que a gente comete sem vigiar, é pecado e não devemos cometer. Não estou aqui dizendo que não tem problema, tá, irmãos? Pecado é pecado, nos afasta de Deus. Então nós temos que fazer de tudo para não pecar. Mas quando nós, através da nossa cobiça, alimentamos algum pecado, aí nós estamos aceitando o pecado, nós estamos vivendo em iniquidade. Então a iniquidade se torna mais séria do que simplesmente um pecado do dia a dia. Ficou entendido, né? Amém? Amém? E a transgressão, pastor? A transgressão é quando nós quebramos alguma lei. Por exemplo, se você está dirigindo o teu carro e você anda 120 numa área que podia andar a 60, é errado ou não é? É errado? E você sabe que é errado, mas está andando. Então você está transgredindo uma lei de trânsito. Por que as pessoas fazem isso? Estão conscientes de que não poderiam estar fazendo isso. O mesmo caso é se você andar sem cinto de segurança, né? A lei diz que tem que usar o cinto de segurança. Mas você diz: não gosto, isso aqui me aperta, não quero.
Está transgredindo a lei, porque você sabe que tem uma lei escrita que precisa ser obedecida. Então a pessoa quebra a lei, mesmo sabendo que é errado, porque lhe traz algum benefício ou algum prazer. A pessoa que corre muito, de repente, porque gosta de velocidade, está colocando em risco a sua própria vida e a vida dos outros, né? Então está transgredindo a lei. A pessoa que anda sem cinto, a mesma coisa. Mas sabe que está errado, mas está fazendo. Por quê? Porque vai lhe causar um prazer de andar rápido, ou de chegar mais rápido aonde precisa, mas está errado. Então está desobedecendo uma lei. E no sentido espiritual é a mesma coisa. Quando nós pecamos, quando nós estamos em iniquidade, a iniquidade do nosso pecado vai nos fazer transgredir a lei de Deus, que foi o que aconteceu com Davi. Ele alimentou a luxúria, ele desejou uma mulher que não era dele, alimentou aquele pensamento, e depois que ele fez isso, então a sua iniquidade deu origem à transgressão, que foi a transgressão de quebrar a lei do não adulterarás e não matarás. Porque ele adulterou e mandou matar Urias, o esposo da Batseba. Ficou entendido isso, irmãos? Então, olhe bem a diferença dessas três palavrinhas: pecado, iniquidade e transgressão. A iniquidade leva à transgressão, tá? Dirige o pecado até a transgressão, ou seja, para quebrar a lei. A iniquidade, então, são aqueles pensamentos errados que o levam a desobedecer a lei. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui, o aborto, que é um caso assim tão falado, né? Se pode ou não pode, e a gente sabe que não pode, porque é uma vida, né? Mas muitos dizem assim, a mulher, né, que quer abortar, pode dizer assim: o corpo é meu. Geralmente é o que as feministas falam, né? O corpo é meu, posso fazer do meu corpo o que eu quiser. Então ela alimentou aquele pensamento que ela vai querer tirar o bebê. Ela cometeu iniquidade. Ela alimentou o pensamento de se livrar da criança. E aí, quando ela comete o aborto, ela transgrediu a lei. Porque o que Deus disse? Não matarás. E está matando uma pessoa, uma criancinha que não tem nem como se defender. Então, o pecado, a iniquidade e a transgressão. A iniquidade é aquela que você alimenta os pensamentos, o desejo do coração, porque vem do nosso coração. Aí você alimenta um pensamento, e aquele pensamento que você alimenta, que você deveria repreender em nome de Jesus, mas que você ficou alimentando, vai te levar a transgredir a lei de Deus. Então é a mesma coisa, o mesmo exemplo que eu usei de você transgredir, uma lei do trânsito. Ou qualquer outra coisa, né? Qualquer outra lei humana, qualquer outra lei do homem que esteja, né, presente me faltou a palavra agora, como é que é a Constituição? Então veja só, quando nós desobedecemos uma lei que está escrita, ela existe, está escrita, é para ser obedecida, é para o nosso bem. Então, quando nós desobedecemos, nós transgredimos a lei. E a palavra de Deus está escrita, ela nos orienta em tudo o que devemos fazer ou não fazer. Então, quando nós desobedecemos a palavra de Deus que está escrita, porque está escrita, né? Nós estamos quebrando uma lei. Então, por isso estamos em transgressão, que é pior ainda do que a iniquidade e o pecado. Ficou entendido, irmãos? Bem entendido isso? Não esqueça desse detalhe. A iniquidade leva para a transgressão.
E quando uma pessoa está em transgressão, irmãos, a transgressão, nós vimos que o pecado é errar o alvo, né? Só que tem diferença então entre transgredir e pecar, só pecar. Porque você errou o alvo, mas logo em seguida você já se arrepende. Mas a transgressão não. A pessoa que está transgredindo a lei de Deus, ela erra o alvo propositalmente. É a mesma coisa, eu sei que é errado matar. Se eu matar alguém, eu vou estar transgredindo a lei de Deus. É claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, tem legítima defesa, não estou falando de nada disso, né? Mas a gente sabe, está escrito. Quando uma pessoa faz alguma coisa por não saber, e se não tem nenhuma lei escrita sobre isso, ela não está transgredindo a lei, porque não tem nada que fale sobre o que ela fez. Ficou entendido? Amém? Mas quando essa lei já foi escrita, e a pessoa já sabe que não pode fazer, e ela faz, ela está em pecado de transgressão. Que é pior do que o pecado de somente iniquidade. A iniquidade é pior que o pecado em si, né? E a transgressão é pior do que a iniquidade. Por quê? Porque ela alimentou o pecado na iniquidade e depois praticou. Então essa transgressão foi de livre e espontânea vontade. A pessoa sabe que está fazendo errado. Mas diz, ninguém vai me pegar, ninguém vai saber, ninguém vai me castigar, eu vou fazer. Está transgredindo uma lei. Então está pecando seriamente, tanto contra a lei dos homens, tanto contra a lei de Deus. Então, se você fizer alguma coisa, que isso acontece às vezes, né, irmãos? Acontece muito às vezes de a pessoa fazer certas coisas antes de conhecer Jesus, né? Antes de se converter. E depois ela diz, mas eu fiz, mas eu não sabia que não podia fazer. Por exemplo, um exemplo que me veio agora na mente. Quando a pessoa comia chouriço, que é sangue, né? É sangue. Quando a pessoa se converte, por dentro da Bíblia, a gente sabe que o único alimento que Deus proibiu de se comer é o sangue. E animais sacrificados a ídolos, né? Mas falando de alimento em si aqui, o sangue. Então, é proibido por Deus de se comer. E o chouriço é feito do quê? De sangue, né? Então a pessoa diz assim, pastora, mas eu comi várias vezes. Tá, mas você já sabia que era errado? Não. Então, tudo bem, você não sabia que era errado, porque não lia a Bíblia, não tinha o conhecimento, né? Então tudo bem, não vai ser cobrado por Deus. Mas agora que a pessoa já sabe, e que já leu na Bíblia, que foi mostrado para ela, que alguém falou, que alguém pregou, que não deve, porque Deus proíbe que se coma sangue. Então agora que ela já sabe, se ela comer de novo, ela vai estar transgredindo uma lei de Deus. Então daí é transgressão. Não é só um pecado corriqueiro. Amém, irmãos? Então a transgressão é isso. Né? Vamos ler 2 Coríntios 5,19. Diz assim, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então aqui está falando isso que eu acabei de te dizer. Através de Jesus nós fomos reconciliados com o Pai. Porque nós pecamos, nós estávamos em pecado, iniquidade e transgressão. Aí então nós não tínhamos como ser salvos, porque Deus é santo. Né? E Deus, então, por ser santo, Ele não pode aceitar os nossos pecados, as nossas transgressões em si. Então, Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para pagar o preço pelo nosso pecado.
Porque o nosso pecado, eu já falei aqui outras vezes, é como uma nota promissória que você assina. Você assinou, você está devendo. Você está devendo aquele pecado, está em dívida. Você está devendo aquilo e um dia vai ser cobrado. Então, se está devendo, tem que pagar. Mas Jesus pagou por nós. Amém? Então, Jesus morreu no nosso lugar para pagar os nossos pecados. Para pagar e apagar. Tá? Então, é o que diz ali, ó. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Então, através de Jesus, nós nos reconciliamos com o Pai. Porque as nossas transgressões nos separavam do Pai. Ficou entendido, irmãos? Amém? Eu estou perguntando várias vezes porque eu quero que você entenda bem a diferença dessas 3 palavras, desses 3 significados. Certo? Vamos ler também, quero ler com você agora, Números 14, 18. Lá no Velho Testamento, Números 14, 18. Diz assim, ó. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e transgressão, ainda que não isenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O que nós estamos entendendo aqui? Que a misericórdia do Senhor, que o Senhor é longânimo, quer dizer, Ele é grande em misericórdia, Ele perdoa a nossa iniquidade, os nossos maus intentos, vamos dizer assim, aquelas coisas que nós pensamos em fazer e depois transgredimos, né, a lei, quando estamos cometendo então a transgressão em si, quebrando a lei, desobedecendo a lei. E ainda diz ali, ó, ainda que não inocente o culpado, quer dizer, culpado é culpado. Alguém precisa morrer por esse culpado. E quem é que morreu por nós, culpados? Jesus. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, olha só, aquilo que eu expliquei antes. Quando a família tem um histórico de iniquidade, a pessoa vive naquele erro, já acostumou. Nasceu, cresceu, viu o pai e a mãe fazendo alguma coisa, vai continuar fazendo igual. Então, isso é iniquidade da família. Mas, quando essa pessoa se converte, pede perdão pelos seus pecados, pelas suas transgressões, pelas suas iniquidades, esse mal é quebrado. Mas se não, vai estar devendo diante de Deus, vai ficar devendo. Então, por isso a necessidade, irmãos, e por isso que eu resolvi pregar essa mensagem hoje, pelo fato de que quando sempre dá muita pergunta, né? Como que eu tenho que confessar meu pecado? Sempre gera pergunta esse assunto de pecado. Então, assim, ó, nós temos que confessar o nosso pecado, sim, agora eu estou falando de pecado no geral, tanto pecado mais comum como iniquidade e transgressão. Mas nós temos que confessar diante de Deus, não só esse nosso pecado, dizer, Senhor, eu pequei, fiz tal coisa, me perdoe. Mas você tem que ir a fundo, como foi o rei Davi aqui no Salmo 51, que ele se analisou, depois que o profeta Natã corrigiu ele pelo que ele tinha feito com Batseba, ele olhou para dentro dele mesmo e ele viu que ele não tinha só um pecadinho, ele viu que ele tinha iniquidade e transgressão. Então nós temos que olhar para dentro de nós também e vermos, aonde que estão as nossas iniquidades. O que que você tem alimentado na tua vida? De repente você alimenta um pecado da tua família. Ah, mas eu hoje já sou um cristão. Tá, mas você já pediu perdão por esse pecado da tua família? Pede perdão.
Senhor, eu hoje sou teu, então me perdoe por aquilo que eu fazia e que meus pais, meus avós também fizeram. Isso é iniquidade. Então nós devemos pedir perdão, claro, pois a Bíblia está claramente falando isso aqui, ó. Lava-me completamente da minha iniquidade. Então nós temos que ser lavados da iniquidade. Lavados como? Com o sangue de Jesus. Amém? Lavados com o sangue de Jesus. Aí diz, ali no versículo 1, ele diz assim: apaga as minhas transgressões. Apagar por quê? Porque a iniquidade dele levou ele a transgredir. E a transgressão precisa ser apagada. Quer dizer, deixa de existir, alguém vai pagar o preço por mim. Então, se eu peço perdão a Deus, eu digo: Senhor, em nome de Jesus, apaga as minhas transgressões. Eu estou dizendo: me perdoe pelas coisas que eu desobedeci a tua palavra, pelas vezes que eu quebrei a tua lei, pelas vezes que eu quebrei os teus mandamentos, pelas vezes que eu quebrei até uma lei do homem. É transgressão também, né? Se você sabe que é errado jogar um papel no chão, não jogue. Além de ser porquice, é uma coisa que quebra uma lei da higiene. Entra aqui também, claro, em tudo na nossa vida. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, transgredir é quebrar, é desobedecer uma lei. Então, nós temos que pedir perdão pelas nossas iniquidades, que é quando nós alimentamos e gostamos de pecar. Se você gosta de pecar, você está em iniquidade. Então, peça perdão a Deus por isso, se você nunca pediu. Tá, irmãos? Por exemplo, né, o que eu falo sempre: se você tem saudade daquilo que você fazia antes de se converter, você ainda não se converteu. Então, se você tem saudade de fazer, por exemplo, pastora, antes de eu me converter, eu tomava lá uma cervejinha, né? Você tem saudade dessa cerveja? Tem gente que chega a dizer claramente: eu sinto o gosto da cerveja na boca, eu sinto saudade. Então você ainda não é um salvo. Porque no momento que você for salvo, você esquece daquilo, você não deseja mais aquilo. Então, se você tem saudade daquilo, é porque você ama aquilo ainda, então você está em iniquidade. Então precisa ser confessado ao Senhor para ser perdoado, porque se não for confessado, vai estar lá. No registro do céu vai estar lá: fulano de tal deve tal coisa para o Senhor. Ninguém pagou esse pecado. Por quê? Porque ele não pediu perdão. Entendido, irmãos? Amém? Então, olhe só. Os nossos erros, eles são débitos diante de Deus, que nós estamos devendo e um dia Deus vai cobrar. Mais cedo ou mais tarde, hoje ou amanhã, Deus cobra. Então, tem que ser pago. Se a pessoa não pediu perdão em nome de Jesus, a conta ainda está lá. Tem que ser paga por alguém. E para ser paga, alguém tem que morrer para pagar essa conta. Alguém tem que morrer. Então, se não é a pessoa que vai morrer para pagar essa conta, é porque ela já aceitou Jesus que morreu por ela. Amém? Então é bem melhor, né, irmãos? Bem melhor nós sabermos que Jesus já morreu por nós e que nós já temos essa dívida paga. Se você deve um valor muito grande, de repente você tem uma dívida grande no comércio e não está podendo pagar, porque isso acontece com todo mundo, né? Tem gente que faz já sabendo que não vai pagar, e é pecado também, transgressão. Mas acontece dificuldades com todo mundo. Então a pessoa está devendo e não está em condições de pagar, mas quer pagar. Aí chega um amigo e diz assim: eu pago essa conta para você. Essa pessoa não vai ser grata a essa outra para sempre? Vai, né? Pagou. Estou livre dessa dívida, meu amigo pagou. Então foi o que Jesus fez por nós. Nós estamos livres da dívida com o Pai, porque Jesus pagou a nossa conta. Amém? Jesus pagou a nossa conta. Então, essa nota promissória que eu falei como um exemplo, né, que a gente está devendo, foi rasgada. Não foi simplesmente coberto, foi apagado. Porque no Antigo Testamento, os sacrifícios de animais, eles faziam os sacrifícios pedindo perdão, mas aquele sangue dos sacrifícios de animais só cobria o pecado, não apagava.
cobria o pecado por determinado tempo até eles matarem outro animal, fazer outro sacrifício. Então eles tinham que estar fazendo isso sempre, para pedir perdão. Mas o sacrifício de Jesus é perfeito. Então ele não só cobriu os nossos pecados, mas ele apagou. E também pagou. Então por isso que Davi disse ali, ó, apaga as minhas transgressões. Quer dizer, eu não devo mais sair do SPC, sair do Serasa diante de Deus, né? Só uma maneira de falar. Por quê? Porque Jesus pagou o meu débito, Jesus pagou a minha conta. Não é maravilhoso isso, irmãos? Porque se Jesus não tivesse pago a nossa conta, nós estaríamos em débito ainda e estaríamos caminhando para o inferno. Então, infelizmente, as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, estão com essa notinha promissória lá assinada ainda diante de Deus. Estão devendo os seus débitos, os seus pecados. Está lá diante de Deus. Precisa ser pago por alguém. Só vai ser pago se essa pessoa aceitar Jesus. Senão essa pessoa vai morrer por causa desse pecado. Né? No sentido de morrer eternamente, vai para o inferno. Porque ninguém pagou o pecado, o preço do pecado dele. Porque ele não aceitou Jesus. Então, por isso a necessidade de aceitar Jesus como Salvador. Para ele pagar a nossa dívida diante do Pai. Amém? Ficou entendido? Consegui explicar bem para vocês esse assunto? Pecado que a gente vive cometendo, né? Mas que a gente comete porque não vigia muitas vezes, porque não ora. Quando você vê o exemplo do palavrão, já foi, mas agora eu me arrependo. Tá, esse pecado, vamos dizer que seja do dia a dia, né? Mas que não deve ser também. Não vão me entender que eu digo que você pode pecar. Não, faça de tudo para não pecar. Mas esse é o pecado mais comum, vamos dizer assim. E daí a iniquidade. A iniquidade é quando você gosta de pecar e os teus impulsos do coração são maus. Então você sabe que aquilo é errado, mas você diz, mas eu vou fazer mesmo assim. Aí essa iniquidade te leva à transgressão, que é transgredir, ou seja, desobedecer a lei de Deus, desobedecer a palavra de Deus. Amém? Ficou entendida a diferença dos três? Então assim, ó, confesse ao Senhor os teus pecados, no geral, né? Agora eu estou falando pecado, incluindo esse pecado de todo dia, a iniquidade e transgressão. Então, confesse os teus pecados ao Senhor. Peça perdão pelas tuas iniquidades, pelas tuas transgressões e pelo teu pecado. Para encerrar, os nossos débitos, então, precisam ser pagos, né? Eu já falei isso. Então, as nossas transgressões precisam ser apagadas. Os nossos erros, né, que são as iniquidades, aquilo que contamina a nossa alma, que pode ser os pensamentos, né, precisa ser lavada. A nossa iniquidade precisa ser lavada, a nossa transgressão precisa ser apagada e o nosso pecado precisa ser purificado. Por exemplo, o pecado é como uma lepra, é aquela coisa nojenta que está grudada em nós. Então precisa ser purificado. Tirar aquela imundícia, aquela sujeira. Só o sangue de Jesus pode fazer isso por nós. Amém? Confesse ao Senhor os teus pecados, tuas iniquidades, tuas transgressões. Peça perdão em nome de Jesus. E a tua dívida vai estar paga diante do Pai. Amém?